Ô pessoal, estamos ajeitando aqui os bastidores da W News, nossa câmera ao vivo, que nós estamos esperando a vereadora Fernanda Melchiona do PSOL aqui no... Um negócio aqui, eu não sei o que é isso aqui. Olá, boa tarde. Oi, tudo bom? Eu que peço para trazer 2 minutinhos. Tá bem? Prazer em tê-lo no meu programa. Imagina, prazer é tudo bem. Estava na manifestação aí do... Não, mas peguei chuva igual. De ontem. Mas já vi de outras agendas. Vamos daquela sua assessora. Fica na Ontem eu contei uma história, e quando tu me mandou a mensagem assim, pela frente do elevador, pela serviço, então eu contei essa de noite no programa da Serra, que eu terminou assim, brasileiro, chega num lugar de uma fila de vaga, ela vai estar numa fila que não é delegado grande. tem uma fila ali. Fila para admissão de exame admissional. Ah, é? Tá tranquilo ali. Conhece o Paulo Nessolano? Não dá? Tiramos agora? Deixou a câmera ajeitada? Puxa a porta. Vamos tirar agora para não ficar na correria. Depois tem o programa do nosso amigo. Acho que ela fica aqui, né? O que tu acha? Nesse aqui? É. Então, ela aqui. Pode trazer ela aí. E acho que podemos bater uma foto ali, tu acha? Quer fazer antes a foto? Fazemos antes, para não dar. O nosso banner. Ah, claro. Depois vocês me mandam. Quer entrar junto na foto e pegar o... Depois eu tiro, mas é bom para nós, eu vou aparecer em tudo que é foto da rádio, vai parecer que sou eu e o Siroski. Não, você tem que aparecer. Mas a dona da rádio está aqui, que aparecer ela. Tá. Ela que é a presidente da rádio. Tá? Cadê Esse é o celular? Qual é que você tira? Tira do teu, do meu, tanto faz. Gente. Os nossos celulares tá... O meu tá filmando, ao vivo. Tiraram a foto do Solano, que pessoal Tirei. Você já é aqui no meu plano? Não, A tô no Luciana é a telefone diretora. hoje. A diretora Luciana é a diretora-presidente. Eu sou só palpiteiro. Qual é? Deixa eu achar lá. Vamos lá com o meu grande amigo Paulo Forcado. Sabe que eu olhei embaraçado de carro sem óculos? Vou botar a ficha. Obrigada. Toca a ficha então. Então, Tá na música aí também. Pode corta a música, já toca aqui. vamos sentar aqui. Quanto tempo esse estúdio? Tá? Quanto tempo você se Ela agarra? foi inaugurada na segunda-feira. Nós fizemos um mês de teste, nós estamos ponteando aí para bater o primeiro em 3 meses no prazo. Não precisa chegar perto, pode falar daí. Tá. Agora a gente vai ficar entre as 5 primeiros, eu acho. Agora há pouco, na falando que o Solano puxou ali, nós estávamos em primeiro lugar no site de vídeos Plus, né, Sandra? A gente passa ao vivo aqui pelo nosso site. Que rápido, hein? É que é rede, né? O pessoal entra no site das atividades. É bombando. Quer anunciar já a entrevista, mas não viu a Deise? Não. Não, deixa pra quando pegar.
Porque veio que essa semana na inauguração a gente veio só 2 pessoas. Tem no site, duas mulheres. Que é muito bom. Veio a Estela Farias. Ah, Estela. Agora você. Obrigada. Aí já me reclamaram. Tem que ter mais gente? Homens, não. Ah, homens. Um deputado hoje. Não, vai ter. Chamar bastante gente. Não, de banho aqui. Ah, Tá, vou roubar aqui só pra usar. Depois devolvo essa caneta bonitona. Se quiser ouvir o teu retorno aí. Não, eu me atrapalho. Eu me atrapalho. Você não para? boa tarde! Agora na Rádio W News, Tribuna Popular. Antes de nós anunciar os nossos convidados, vamos falar os nossos boates, nossas ferramentas de interatividade do nosso ouvinte, no que tu pode acessar a Rádio W News. O WhatsApp da Rádio W News, 5198-17-12-624. Repetindo, 5198-17-12-624. Site da Rádio W News, www.radiownews.com. Ao vivo, o vídeo, vocês estarão nos assistindo pelo site. Novamente, repetindo, www.radiownews.com. Fanpage Rádio W News no Facebook. O aplicativo para o seu celular, seus smartphones é Rádio W News, tudo junto. O técnico de mesa agora à tarde é Sandrinho. Vamos falar dos nossos sindicatos parceiros da Rádio W News. Nesses sites desses sindicatos e associações, vocês poderão ouvir e assistir o nosso programa. A SSTBM, Sindicivis, Sinterg, Semap, Amaperg, Cepeg, Sindet, FESERGs, Abanf, Sindigeral, Sindiperícias, Abergues e Sindicema, o nosso novo parceiro da saúde. Meu boa tarde, o nosso diretor Flávio Bernet e a nossa grande amiga, não sei se posso falar grande amiga, que eu quero muito bem ela, eu sou um fã do trabalho dela, a Fernanda Melchiona do PSOL, que é a vereadora aqui de Porto Alegre. Né? A gente tem acompanhado seu trabalho já há muito tempo aí na questão do transporte coletivo, sempre se trabalha aguerrido do seu mandato. Meu boa tarde, vereadora. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Flávio, Sandro, os nossos ouvintes aqui da Rádio W News. É um prazer estar com vocês. Claro que pode chamar de grande amiga, os lutadores sempre podem me chamar de grande amiga. Os que não podem são os inimigos, né? Porque, por favor, do jeito que está a situação política e os governos atacando o povo, né? Nós temos aí vários embates pela frente para defender a classe trabalhadora, da sanha dos governos neoliberais. Eu não sei se o Flávio quer uma pergunta. Não, eu só vou fazer uma... Na verdade, o protagonismo é da vereadora Melchiona. Eu até nem vou permanecer aqui durante a entrevista, mas a questão de estar aqui, né, nesse primeiro para agradecer, a gente convidou de última hora, ainda ontem de noite, né? Estava fazendo um contato com ela, porque se impõe essa discussão. A gente há pouco tempo teve uma entrevista com a direção do Simpa para anunciar a greve que acabou sendo realizada. Hoje fomos os primeiros a registrar essa caminhada deles, já está no nosso site da rádio lá, esse manifesto, a greve dos municipários, e nós aí, ecoando a preocupação da sociedade, os servidores públicos de um modo geral, né, temos identificado uma crise muito séria aí, né, uma crise de relações, de comunicação, né, ou falta de comunicação entre os servidores municipais e a Prefeitura de Porto Alegre e a própria Assembleia Legislativa. Vide aí que o líder do governo acabou conflitando, enfim. Né. Então nós entendemos por chamar a Melchiona para tentar saber dela, né, o que está acontecendo aí, né, onde é que está... Nós discorremos em outras oportunidades, quando estamos aqui com a professora Elenir, Cepergues, enfim, as entrevistas que se fez ao longo da semana com a própria deputada Estela Farias, né, que é muito claro, não é nenhuma crítica, uma constatação, uma perfeita identidade ideológica entre os governos federal, estadual e o municipal, assim, muito claro. Né?
E isso tem refletido nas relações institucionais, governos, sindicatos, governo, Assembleia, e no caso da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, governo, Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores. Né? Isso vem em prejuízo da sociedade. Né? Então, gostaríamos que a Melchior, nossa amiga, pudesse escorrer a respeito disso. Né? O Marquesan aí se encastelou, como é que está a situação? Né? Que está acontecendo, Porto Alegre está vivendo aí uma greve gigantesca dos municipários e uma crise brutal com o Legislativo Municipal. Seja bem-vindo aí, o microfone é teu para falar com o nosso ouvinte. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Flávio, né? De fato, o WhatsApp e a rapidez da comunicação faz com que a gente tenha muita rapidez para poder estar num espaço tão importante como esse, nesse momento difícil da capital, né? Nesse momento difícil dos servidores municipais e do conjunto da cidade. E sem antes deixar de registrar o meu respeito ao trabalho como Flávio, não só como integrante da rádio, mas como ativista em defesa da categoria dele e de outros companheiros que estão nessa luta difícil contra o governo Sartori. Aliás, o Estado, nós também estamos vivendo uma situação de colapso aí no nosso Estado. Os professores, depois de 22 meses de parcelamento de salário, estão numa greve muito forte. Os trabalhadores da Polícia Civil, que eu já quero deixar aqui o nosso apoio ao pessoal da UGIRM, essa decisão, foram obrigados a tomar, diante de não receber nem um centavo nesse mês. Então, a partir de segunda-feira tem a greve dos colegas da Polícia Civil, deixar registrado o nosso apoio. E nós, no município, começamos, então... Só para complementar, e outros servidores públicos, exemplo dos servidores da Caixa, cujo presidente do sindicato, Hélio, teve ontem te dando uma coisa para ti, né? O grande Hélio Correia, o Sindicaixa, e tem os técnicos do Estado, não estão também? Se não me engano, o Sintergs também. Sintergs, vamos chegar isso para chamar os Sintergs, são os grandes apoiadores nossos aqui. Além de compor a rede, tem uma campanha de divulgação junto aos nossos comerciais. Um abraço para o pessoal do Sintergs. Exato, um abraço para o pessoal do Sintergs e do Sindicaixa. Uma importante colaboração aí do Flávio. Nós estamos vivendo um momento de crise no município, né? Primeiro porque nós temos um governo, Marquesan, que é um governo autoritário, né? Tem desrespeitado todas as formas de organizações populares, movimentos sociais, sindicatos, os instrumentos de democracia da cidade, que por mais necessidade de ampliação que eles tivessem, eram espaços constituídos como orçamento participativo, que nós achávamos que deveria ter mais protagonismo popular, né? Enfim, esse ano o Marquesan cancelou as plenárias de novas demandas, mandou um projeto alterando os conselhos municipais para a Câmara de Vereadores, que são mecanismos de controle social da cidade. Então, é um governo autoritário e reacionário por si, né? Nós vemos nas postagens, nas declarações do prefeito e até, né, em quem ele se apoia, como nesse grupo de extrema-direita demagógico que é o MBL, né? Extremamente reacionário, que, enfim, se disse contra a corrupção e está aí defendendo o governo Temer e suas reformas neoliberais contra o povo. O governo mais corrupto e impopular da história do Brasil. Bom, essa característica do Marquesan vem somada com característica de ser um governo antipopular. Tem desmontado todas as áreas sociais. Nós estamos vendo a assistência social colapsar, nós estamos vendo a falta de investimentos nas áreas sociais como um todo, o desmonte da educação, da falta de professores, a falta de servidores nos serviços públicos, justamente quando o povo mais precisa. Porque nós estamos vivendo uma crise econômica, que é óbvia, né? E muita gente está desempregada, sofre com arroz salarial. Então, nesse momento, é o momento que tu mais precisa das políticas de assistência, das políticas de geração de emprego e renda, das políticas, né, transversais de garantir um Estado que possa estar à disposição dos que mais precisam, que são os pobres, os trabalhadores. O que nós vemos no governo Marquesan é justamente o contrário. É o Estado mínimo para o povo e o Estado máximo para os grandes empresários, né? Por exemplo, o pacote do transporte coletivo, que está tramitando na Câmara de Vereadores, tira meio passe de estudantes a partir de 3 salários mínimos, extingue a profissão dos cobradores, limita o número de passes livres para pessoas com deficiência, acaba com a isenção de tarifas para idosos de baixa renda, de 60 a 64 anos, e ao mesmo tempo ele diz que vai aumentar o tempo de vida útil dos ônibus, o que piora a qualidade para quem anda de ônibus todo dia, que nem sardinha enlatada, fica esperando 20, 30 minutos pelo seu horário, né? Enfim, anda sem ar-condicionado no verão. Então, ao ele aumentar o tempo de vida útil, piora e precariza a qualidade do serviço. E, ao mesmo tempo, tem dito que vai aumentar a tarifa o ano que vem. Então, o que ele está fazendo? Dando
mais lucros para os empresários do transporte coletivo. Claro que o projeto não foram aprovados, porque nós estamos fazendo a resistência junto com as entidades do movimento estudantil, junto com outros vereadores que também estão contra esse pacote. E a segunda passagem gratuita, que ele tentou tirar por decreto, tu lembras bem? Nós conseguimos reverter no judiciário, numa ação encabeçada pela oposição, que mais 7 vereadores assinaram conosco e que garantiram que o povo não esteja pagando a segunda passagem, porque aí nós teríamos uma população que justamente mora em regiões mais longínquas e já não são atendidos com o sistema de transporte de forma adequada. Essas pessoas pagariam uma tarifa e meia, ou seja, a tarifa de ônibus para essas pessoas seriam R$ 6,07. E esses valores da meia passagem, da segunda passagem gratuita, já estão computados na planilha de ônibus no ano de 2017. Então, era muita cara de pau do governo tirar a segunda passagem gratuita e não reduzir a tarifa de ônibus. Então, nós conseguimos na justiça a reversão desse ataque do governo marquesano. E eu concluo por aqui, para deixar as tuas perguntas, o nosso debate, que o governo ainda tem outra característica. É um governo extremamente privatista. Então, ele sucateia a Carris, por exemplo, que é a nossa empresa pública de transporte. Todo mundo sabe que a Carris tem uma qualidade bem melhor que qualquer empresa privada e que deveria, inclusive, ser ampliada no sistema. Ele sucateia, não compra as peças, vai causando, evidentemente, mais dificuldades no transporte coletivo para justificar a privatização. Dia sim, dia também, ele diz que vai privatizar a Carris. No DEMAI, né, que é o nosso Departamento Municipal de Águas e Esgotos, DEMAI é superavitário, DEMAI, né, tem uma qualidade excepcional de funcionários, né, que são técnicos, trabalhadores de extrema qualidade, e ele mandou para a Câmara, o Marquesão, um projeto que abre a possibilidade das parcerias público-privadas. Nós sabemos que onde se privatizou o serviço de água, se piorou a qualidade do serviço e se aumentou a tarifa para a população. Nós também sabemos que vários países que privatizaram a água estão revertendo, porque como a água é um bem essencial, algo essencial, né? Óbvio que esse controle estratégico tem que estar nas mãos, né, do Estado e não sujeito a uma lógica dos lucros da iniciativa privada. Então, é uma lógica privatista por si, que é dar esse filão para que os grandes empresários, amigos, possam explorar o serviço de água, porque, pela lógica, inclusive, do próprio discurso do Marquesano, é extremamente mentiroso dizer que precisa privatizar o DEMAI. Primeiro, porque o DEMAI dá lucros, entre aspas, é superavitário, né? Teve já um lucro de 100 milhões no primeiro semestre de 2017, deve fechar o ano com um lucro de 200 milhões. 2, porque, evidentemente, é extremamente reconhecido para a população. E 3, porque, quando se privatiza, se perde qualidade e se aumenta o custo para a população de um modo geral. Então, é parte de um pacote privatista e como servidor público. E, bom, na greve foi, além do parcelamento do salário, né, no Estado nós temos esse parcelamento absurdo do Sartori, que chegou no 22º mês, no município é o 3º mês que está tendo parcelamento do salário, sabe? Que tem um liminar, que o sindicato dos municipários, o SIM, condenou na justiça, determinando que seja pago em dias salários, porque o juiz que julgou, e depois no Tribunal de Justiça se manteve a decisão, disse que a prefeitura não havia apresentado razões suficientes para dizer, não tinha comprovado que não tinha recurso para pagar. Nós temos a convicção de que a prefeitura tem recurso, inclusive entrando no portal Transparência, em contas de despesa real, enquanto os servidores estão com salário parcelado, o prefeito pagou mais de 100 mil para a Frente Nacional de Prefeitos, pagou não sei quantos milhões para bancos, então, bom, para aí que o dinheiro tem. Então, né, eles estão pagando algumas coisas e estão arrochando o salário do servidor e não pagando o salário integral. E pior que isso também, não tem pior numa situação, né, de arroxo aos servidores. Ele mandou projetos para a Câmara de Vereadores que desmontam a carreira dos servidores públicos municipais, que alteram o regime, que alteram data de pagamento, que tentam institucionalizar o parcelamento do salário para que o prefeito não seja sujeito a multa, porque agora ele está pagando multa, ou deve pagar multa, de R$10 mil por dia de atraso de salários. Quanto a multa? 10 mil. 10 mil por dia de atraso de salário. Acho que já são mais de 14 dias que já foram entre esses 3 meses de atrasos. Teria que fazer a confirmação de quantos dias, de fato. Mas o que a gente sabe é que, como nós, o juiz que julgou a ação, está vendo que o governo está gastando em outros lugares. Então tem dinheiro para pagar os funcionários. É que a parte da lógica dele não pagar o funcionalismo público municipal para justificar
né, o desmonte dos serviços públicos. Vereador, a senhora abordou ali no início a questão do cobrador. Ele quer extinguir a figura do cobrador como? Ele manda um projeto permitindo a não utilização, ou enfim, o fechamento do posto do cobrador em determinadas circunstâncias, das 10 às 4 da manhã, domingos, feriados, e uma série de outras ocasiões que tem alguma demissão que tu não precisa repor. Porque hoje é obrigatório, né? Hoje tu tem que ter um motorista e o cobrador dando ônibus. Então ele está tirando a obrigatoriedade em determinadas situações. Para quê? Para começar, quando começou o ano, ele anunciou num programa de rádio e deu entrevistas para vários veículos de imprensa, dizendo que não era mais necessário cobradores. Tá? Eu lembro dessa polêmica. E aí ele disse que ia pagar tudo no cartão. Primeiro, é uma visão absolutamente tacanha, porque nem todos têm cartão. Né? Eu, por exemplo, ando de ônibus, eventualmente, eu não tenho cartão, não tenho, né, cartão de passe antecipado. Não, eu pago a passagem toda vez que eu andar. Um turista que vier, pode pagar, vai usar dinheiro, precisa de alguém. Enfim, né, que ajude. Mas mais do que isso, o cobrador ele não ajuda só no troco ou recebendo, ele ajuda a população, né, instruindo os pontos, quantas pessoas entram no ônibus e perguntam onde devem parar, instrui também no trânsito, quantas vezes a gente vê o nosso cobrador botando a mão para abrir espaço para que o ônibus possa entrar, auxiliando o motorista nessa tarefa que é uma tarefa de carregar tantas pessoas, claro. Né, pra ver, ó, quando entra um cadeirante, que inclusive faltam ônibus acessíveis, é preciso ter mais ônibus, mas o cobrador ele tem muitas funções dentro do ônibus, mas o que mais me espanta, além desse ataque a uma categoria importante, é que o governo queira mandar um projeto que vai paulatinamente acabando com a figura do cobrador, porque à medida que tu abre margem, o próximo projeto tira dia de semana também, a gente sabe como é, né? Que eles vão abrindo o desmonte, e depois, onde passa o boi, passa uma boiada, né? Já diz um ditado popular. Então eles não vão sem nó, né? E o que mais me espanta é que numa situação como essa que o povo está vivendo, de crise econômica, de arroxo de salários, o governo promoveu o desemprego, porque são 3.600 cobradores, é um absurdo. Por isso também, eu acho que esse projeto do Marquesan, além de autoritário, além de privatista, é um projeto excessivo, sabe? Não só no que diz respeito aos servidores, e claro, eu acho que a gente tem que depois falar bastante da greve deles, é necessário o apoio da população, é a nossa forma de enfrentar esse pacote, mas no que diz respeito à cidade, nós temos 24 mil servidores, tá? Entre os da ativa e os nossos servidores aposentados. 24 mil servidores municipais que, além de estarem sendo desrespeitados pelo prefeito, e nesse projeto, né, que foi para a Câmara, se for aprovado, obviamente vai gerar muita aposentadoria, muita gente vai desistir do serviço público, porque evidentemente à medida que tu não tem carreira, né, fica muito baixo os salários da prefeitura, à medida que tu tire regime, tire os mecanismos de carreira, etc. Mas mais do que isso, além disso, do desrespeito com os servidores, além dessa perseguição sistemática, além de parcelar o salário de um trabalho que já foi realizado, que os trabalhadores recebem depois, tu tem uma bola de neve, gera um impacto muito negativo para a economia municipal. Né? A W News, por exemplo, está localizada aqui na Rua das Andradas. Basta dar uma olhada na circulação nas lojas do entorno para ver como diminuiu muito. É isso que eu ia falar, vereador. A economia da cidade, tanto como é sediado o governo do Estado, e no caso, né, obviamente, a prefeitura, os parcelamentos tanto dos funcionários do Estado e do município, a gente já tem conversado com muitos estabelecimentos comerciais no centro que já estão reclamando do baixo movimento. Desculpa, já interromper. Não, mas eu adoro. Assim, tipo, exatamente. Então, tem o baixo movimento, é uma bola de neve, um efeito cascata também no comércio, porque é evidente, né? Vai se diminuindo as vendas, se diminuindo os postos de trabalho. Também a própria questão do pagamento dos impostos, do IPTU, etc. É uma bola de neve. Então, eu digo sempre que o que o Marquesan está fazendo é cavar, em nome de resolver o tema da crise econômica, entre aspas, ele cava buracos maiores ainda do que os que foram causadores dessa crise.
Nós estamos vivendo, evidentemente, um momento de diminuição no fundo de participação dos municípios e uma diminuição, né, dos repasses a nível federal e a nível estadual, é evidente. Agora, a receita que está sendo implementada no Brasil é uma receita consciente da elite da burguesia de arrochar os trabalhadores e massacrar, rebaixar globalmente o valor do salário, né, para que eles recompõem suas margens de lucro. E, na verdade, o que vai acontecer é, do ponto de vista social, piorar a crise para o lado dos trabalhadores, que não foi quem gerou a crise, ao contrário, é a solução para a crise dos trabalhadores, e, ao mesmo tempo, aprofundar esse momento de desemprego e de crise de fato. Então, por exemplo, o Marques era deputado federal. Quando ele era deputado federal, ele votou a favor da admissibilidade da PEC 55, que é a famosa PEC que congela por 20 anos os investimentos em saúde, educação e segurança. É óbvio que essa receita do Temer vai piorar muito os repasses para o município. É óbvio que o que o Sartori faz, né, primeiro aumentou o ICMS, aumentou os impostos, dizendo que resolveu o problema do Estado. Não resolveu o problema do Estado. E agora, ao massacrar os servidores públicos, além de desmontar o serviço público, e nós, né, temos que entrar no tema da educação, do precarização total dos serviços públicos, ainda faz essa bola de neve na economia local. E no caso de muitos municípios do interior, o funcionalismo público muitas vezes é o determinante do ponto de vista da economia municipal, né? Aqui em Porto Alegre tem um peso muito grande, evidentemente, mas em alguns municípios do interior é muito maior esse peso. Então, nós temos uma receita contraproducente, porque o que o Sartori deveria fazer é reivindicar as perdas para a Lei Candir frente ao governo federal, se insurgir contra a dívida que está se pagando, mas não. O que ele faz? Segue nessa linha de agiotagem que o governo federal tem com o estado do Rio Grande do Sul, aprofunda o massacre dos trabalhadores. Bom, nós estamos vivendo uma situação de colapso em todas as áreas que diz respeito ao Estado. Já são um mês de greve dos educadores, né, dos professores estaduais, e cobertos de razão, nós estamos dando toda a solidariedade e apoio à greve dos professores estaduais, porque o responsável para os estudantes estarem sem aula é o governo Sartori. Me diga uma coisa, vereadora, eu tenho acompanhado, às vezes quando eu tenho oportunidade, as sessões lá da Câmara, e tenho observado assim que o governo Marquesa tem tomado umas derrotas significativas na Câmara, principalmente aquela do IPTU, né, vereadora, que ele parece que quer tentar novamente retornar com esse projeto na casa, né. Eu gostaria que a senhora essa questão da Caris, ele chegou a entrar com o projeto ainda da privatização, do DEMAI também? Do DEMAI, sim. O DEMAI está tramitando. Está tramitando. A da Caris não está tramitando ainda lá? Não, mas ele tem anunciado sistematicamente que vai privatizar. E a questão do parcelamento, vereadora, que estava aqui o diretor-geral do Simpa. O Jonas, isso. E ele me falou que iam fazer uma pressão, né, essa questão, até da questão do se pagamento, para ele tem que pagar uma multa de 10 mil que você estava falando, né? E como é que está lá na Câmara? Está vendo essa pressão para que ele, não sei, ele tem que executar ele está indo contra a lei, contra a justiça, né? Como é que a Câmara está se comportando, principalmente a bancada de oposição, o bloco de oposição na Câmara, para que ele vai ter que voltar a pagar novamente os funcionários? Como é que está sendo feita essa luta, essa batalha, tanto no campo judicial, jurídico e político, vereador? Olha, na verdade é muito importante a tua pergunta, até porque nessa situação que nós estamos vivendo, é muito importante também a gente ver e identificar que, embora o Marquesan tenha uma agenda clara, uma agenda conceitual contra os serviços públicos, contra os servidores, contra projetos populares, contra a auto-organização das pessoas, porque ele está sempre ofendendo, né, sindicatos, mobilização. Eu acho até de um baixo nível para um prefeito, viu? Além das questões ideológicas, desculpa a palavra, uma chinelagem, várias das entrevistas que o prefeito dá, que obviamente envergonha, né, a boa parte da cidade. Mas enfim, o que eu acho é que, embora ele tenha todas essas características, é um governo, justamente pela sua característica autoritária, extremamente frágil. É um governo que está em 10 meses, né, nem 10 meses, estamos começando em outubro, e que está numa crise. Não é uma crise terminal ainda,
Ainda não, mas é uma crise grave, porque, vejam só, o prefeito perdeu ao longo desses 10 meses vários cargos de primeiro escalão, secretários, que saíram das secretarias, seja por questões ideológicas, seja, né, por desacordos, enfim. E um caso, como no caso do Michel Costa, uma denúncia de tráfico de influências, né, em relação a um integrante do Conselho de Administração da Procempa, que era de uma das empresas doadoras da campanha do Marquesan e que estava fazendo os testes para a implementação do reconhecimento facial nos ônibus e o GPS. Então, tu imagina, ganhou de presente, né, fazer os testes para depois, possivelmente, ganhar uma licitação, enfim, sabe? Uma questão de conflito de interesse mesmo, o cara do Conselho de Administração da Procempa, do Conselho de Administração da Carris, e tá a empresa dele fazendo os testes, justamente uma empresa que está sendo investigada no escândalo de 400 mil, né, desviados do DAIA. Então, saiu por esta denúncia. Seja outros tantos, já foram mais de 12 baixas entre secretários, diretores do DMLU, outros, né, espaços, secretária de comunicação, de relações institucionais, que foi o Kevin Krieger no início do governo. Agora, recentemente, nós tivemos o episódio na Câmara de Vereadores, que o então líder do governo, que era o Cláudio Janto, entrou na justiça também pelo retorno da segunda passagem gratuita, porque tentou negociar com o governo de que era um ataque muito grande à cidade, fez apelos ao governo para que voltasse atrás, o governo não fez, e entrou na justiça e foi demitido pela imprensa do cargo de líder do governo. Então, digamos que a oposição entrar na justiça, inclusive a nossa ação foi vitoriosa, no caso da segunda passagem gratuita, é uma coisa normal, porque, né, não é parte do governo. Então, é um governo que não coesiona a sua própria base. Por quê? Porque ele está mostrando, ou está cada vez mais claro para a população, que ele prometeu uma coisa na campanha eleitoral e está fazendo justamente o contrário pós-eleição. Era isso que eu queria entrar, vereador. Muito bom essa entrou bem no que eu queria. Até porque eu não estava aqui na campanha, eu não residia aqui em Porto Alegre na campanha passada, a gente acompanhou um pouquinho mais longe. Na sua avaliação, vereador, como o Marquesan ganhou essas eleições aqui em Porto Alegre? Porque eu me recordo que a sua companheira Luciana Gil estava liderando as pesquisas, né? Uhum. Inclusive a nível de estado, me recordo, onde eu residia na época, foi muito comentado, né? Olha lá que surpresa, o PSOL vai ganhar a prefeitura de Porto Alegre. Inclusive era ampla vantagem da Luciana Gil, me recordo. Era mais de 50% lá, você também me corrija se for o caso, aí, se estiver errado aí nos números. O que houve que o Marquesan, ele chegou assim como, vamos dizer assim, no linguajar futebolístico, vereadora, uma zebra na campanha eleitoral? O que houve, assim, que aconteceu nesse processo todo político aqui em Porto Alegre? Até, de repente, alguns nossos ouvintes daí do interior, de repente, aí, a senhora sabe que a internet, ela tem uma amplitude grande aí no nosso pai, estão nos assistindo lá na nossa live, então vamos comentar. Vou pedir para o Sandrinho, quando ele retornar dele. O que se deu aqui nesse processo político que deu essa reviravolta e ele venceu as eleições? O que aconteceu aqui em Porto Alegre? Eu vejo que a situação política que levou à eleição do Marquesan é uma situação política extremamente complexa, que ele se aproveitou de um vazio que existe na política com o peso econômico que é o PSDB, com muito tempo de televisão, porque a gente sabe que no Brasil, né, a divisão do tempo de televisão e de todas essas questões relativas à campanha eleitoral são feitas para fazer com que os grandes partidos sigam comandando, né, a política. E grandes partidos em número não significa grandes partidos em ideias, ao contrário, né, nós estamos vendo a falta de coerência ideológica, enfim, em várias esferas no Brasil ao longo dos últimos anos. Então, tu imagina que a Luciana entrou em primeiro lugar nas pesquisas e ela tinha 7 segundos para apresentar todo o nosso programa, que aliás era o maior programa de todas as candidaturas apresentadas em Porto Alegre. Nós fizemos um trabalho de ano inteiro no sentido de reunir com especialistas, com movimentos sociais, com a inteligência da cidade, com plataforma aberta na internet, um programa colaborativo, porque a gente acha que é fundamental, né, para romper essa lógica
lamentável que nós temos na política brasileira, ampliar todos os espaços de democracia, seja na pré-campanha, seja na possibilidade de ter um governo de novo tipo, né, que enfrente os interesses dos ricos e governe para atender os interesses da ampla maioria da população, que são os trabalhadores, a juventude e os assalariados. Então, ele tinha 1 minuto e 55 segundos, Marquesan, e a Luciana tinha 7 segundos. Nós tinha 7 segundos para apresentar esse programa que se desdobrava em várias áreas. 2, nós estávamos ali num momento em que ele se apresentou como novo, como se fosse uma novidade, dizendo que não era como os outros, na verdade, escondia o PSDB, que é o partido da IED, que a gente sabe que fez um governo desastroso aqui no estado, e que é o partido do Aécio Neves, que está quase preso, né, em função de toda a roubalheira e toda essa situação lamentável que nós estamos, né, vivendo no Brasil, no sentido da lógica promíscua entre o público e o privado, um modus operandi desse regime apodrecido brasileiro, né, de controle das elites econômicas, da política, do Congresso, também dos governos, né, que não foi inventado com o PT, é uma lógica que, bom, o PSDB e os governos anteriores sempre fizeram parte, mas que quando o PT chegou ao governo, que a gente esperava que teria grandes mudanças, infelizmente se adaptou a esse modus operandi. Por isso nós formulamos o PSOL. Em 2013 a Luciana Genro foi expulsa por ser coerente, votar contra a reforma da Previdência, o Babai, o ex-Heleno João Fontes, e eu era petista. Saí junto, me senti expulsa, mas eu era bem guriazinha, viu? Faz 14 anos já. Eu saí junto. Era isso que eu queria levantar, você entrou bem no ponto que eu queria. O PSOL hoje não está sendo o substituto do PT, que o PT infelizmente perdeu as suas referências ideológicas depois que assumiu principalmente o poder nacional, né? E eu tenho observado que o PSOL hoje é um partido que vem crescendo. Eu até comentei até com a sua, me desculpe, até a sua assessora muito simpática, eu fiz amizade com ela até uma das minhas visitas aqui a Porto Alegre, eu não me recordo o nome dela. A Sônia. Ficamos na portaria ali no seu nome dela. Ela é ótima. Muito legal, muito simpática ela. A gente conversamos muito sobre política, né? Eu dou uma passadinha sobre isso na Câmara. Eu estava conversando com ela a respeito disso aí, né, que o PSOL está sendo hoje o que o PT foi e hoje deixou de ser, né? Uma referência da própria esquerda, né? E a gente acompanhou muito a sua luta. Eu não me recordo, acho que era a administração do PMDB aqui, né? Na questão da passagem de ônibus, né? Se não me falha a memória, não me recordo. Era PDT com o PMDB. Ah, tá, PDT com o PMDB. Tem alguém em Brasília escutando a vereadora. Em Brasília? Não sei te dizer quem é, mas tem em Brasília. Lá. E ali, Flávio, na nossa live ali, que tu viu uns comentários, a minha vista aqui é muito ruim de longe. Vamos ajudar o Furtado de longe, não tem nem... Oi, Paulo, oi, aí, Lúcio, Paulinho. Daí tu consegue enxergar... Ah, tá, deixa eu abrir. Pode fazer uma pergunta, Flávio, para a nossa vereadora, enquanto eu vou olhando aqui a internet. Deixa eu só fazer 2 comentários enquanto o Flávio vai chegando. Eu acho que não é... Eu acho que é preciso aprender com os erros do passado. Essa política de conciliação de classes, ou seja, aqueles que dizem que governam para todos estão mentindo para alguém, como diz Marcelo Freixo, né? O governo dizia que estava governando para todos, mas a gente vê, o JBS virou multinacional pegando dinheiro do BNDES, do Fundo de Garantia dos Trabalhadores, num esquema promíscuo entre, né, recursos públicos para virar uma multinacional do tamanho que virou, explorar os trabalhadores nos frigoríficos e, ao mesmo tempo, ganhando, né, boa parte do investimento público. E isso é uma forma do funcionamento, lamentavelmente, quando os interesses, as instituições estão capturadas pelos interesses privados. E aí, bom, quando teve uma situação mais favorável internacional, se aumentou programas que nós achamos essenciais, né? Mas que não mudaram a situação tributária e estrutural do Brasil. Então, nós, por exemplo, não se fez uma reforma tributária para taxar os ricos. Vocês sabem que lucros e dividendos não são taxados. Não se fez uma auditoria da dívida para obrigar, né, a mostrar que boa parte dessa dívida é uma agiotagem dos especuladores financeiros no Brasil. Para os ouvintes terem uma noção, todo o orçamento que a União arrecada, 50% é para pagar essa dívida, menos de 4% é investido na educação. Então vocês imaginem a disparidade. Um país como o Equador fez a auditoria e conseguiu comprovar que 70% da dívida que os especuladores imputavam era
não era real, né? E reduzir o pagamento da dívida. O Brasil nunca fez, os governos do PT nunca fizeram. E aí fizeram uma conciliação com esses setores da elite, com partidos políticos apodrecidos, como o PMDB do Sarney e do próprio Temer, que estava na aliança, e que quando, né, quiseram tirar a Dilma para aprofundar o ajuste, para tentar estancar a investigação da corrupção, eles deram um golpe parlamentar numa tranquilidade, que é um negócio escandaloso. Nós estamos vendo essa situação extremamente grave no país, fruto de todas essas políticas de conciliação. Por isso que eu acho que tem esse vazio na política, que o Marques tentou aproveitar de forma demagógica, porque ele não é novidade, porque ele não é a favor dos trabalhadores, e agora está caindo a máscara. E eu me recordo, vereadora, que na época a Luciana Genro foi candidata a presidente da República. Eu só não me recordo que canal foi. Foram uns debates esses aí, que depois o Aécio se apropriou de muitas coisas que o pessoal denunciou na campanha de 2014, né, para presidente, né? E eu me recordo que a Luciana falava muito dessas empresas aí que estão hoje aí na Lava Jato, essas empresas que agora apareceram, tudo aí, né, felizmente essa confusão sobre o nosso país. Eu me recordo que a Luciana já fez essa denúncia na própria campanha de 2014. Sim, tanto das obras da Copa, isso, né, que tinha claros indícios de superfaturamento, e as pessoas diziam, porque você está augurando a Copa assim mesmo. Olha quantos bilhões custaram esses estádios, e toda a estrutura da Copa, 90 e poucos % foi pago com dinheiro público. Ou a fundo perdido pelo BNDES, ou investimento direto dos governos em grandes empreiteiras. E bom, está aí boa parte do empreiteiro preso. Agora, o que é? Esses esquemas são esquemas que precisam ser investigados a fundo, mas que nós sabemos, e todo mundo aqui tem idade aqui na mesa, pode dizer que os nossos telespectadores e ouvintes sejam mais novos, mas a gente lembra dos escândalos de corrupção no tempo do Fernando Henrique, a gente sabe que é preciso investigar a corrupção do PSDB, e a Luciana disse isso para Aécio na televisão. Quando ele foi se meter de pato a ganso, né, ela falou, mas quem é o PSDB para falar de corrupção? Falou do governo Fernando Henrique, falou dos escândalos de corrupção em São Paulo, né, porque a gente sabe que enfim, envolveu um dos governadores do PSDB, falou do escândalo de corrupção na própria em Minas Gerais, que enfim, então saiu o Aécio Neves, etc. Então é muito importante que haja essa alternativa que nós estamos formando. Vereador, só uma pergunta. O seu partido, ele é a favor da Lava Jato? Nosso partido é a favor das investigações da corrupção, mas nós não somos a favor de seletividade ou arbitrariedade. Nós queremos que investigue a todos. Porque o Partido dos Trabalhadores, ele alega que houve um golpe no país, na ótica do Partido dos Trabalhadores. E tenta desqualificar a todo momento a Lava Jato. Não sei se a senhora tem observado os discursos aí, até dos seus colegas lá de Câmara de Vereadores. Qual é a posição do PSOL, bem clara a respeito de todo esse processo investigativo que está no país? Tem dirigentes do PT presos, né? Não pode dizer que não, que tem, estão todos presos. O Lula ainda não foi porque eu acho que, já não sei, né? Mas que é forte os indícios de comprometimento do Lula aí, com irregularidades, é nítido, né? Ainda não foi preso, talvez por opções aí do judiciário, do Sérgio Moro, não sei o porquê. Mas eu gostaria de saber a posição do seu partido a respeito de todos esses escândalos aí que está. E outra coisa também, vereador, até dessa reforma eleitoral aí, que agora, né, Flávio, nós estávamos comentando aqui nos bastidores, que agora o que tu escrever no Facebook ou nas redes sociais contra um determinado candidato poderá ser retirado, né? Desculpe, vereador. Só sobre esse assunto último. O Solano, no programa dele, já fez uma analisação editorial da rádio, né, que se associa à crítica, né, das entidades representativas do órgão de comunicação, de que isso é uma censura velada, né, e, portanto, a gente espera que ela seja vetada, e se não for, esperamos que ela seja desconstituída por inconstitucionalidade. Bom, eu acho, na verdade, que é necessário as investigações. Acho que a Lava Jato desnudou uma lógica, que é uma lógica muito perversa,
na relação das institucionalidades da institucionalidade dos governos, do parlamento, com o financiamento privado, com as empresas privadas. Se a gente pega o Odebrecht, se a gente pega a JBS, se a gente pegar a OAS, se a gente pegar o TC, as empreiteiras que estão envolvidas nesses esquemas, nós vamos identificar, primeiro, um desvio bilionário de recursos públicos ou por investimentos e contratos superfaturados de obra, né, que vinham depois em propina para financiar, né, campanhas eleitorais e até não só campanhas eleitorais. Né? A gente viu a mala do dinheiro do Rocha Loures agora, né, que aí era parte da delação da JBS. Que bom, é um financiamento permanente, né, uma coisa, enfim, que mostra essa promiscuidade entre essa relação e faz com que, é óbvio, não só o superfaturamento, não só bilhões que poderiam estar sendo investidos para as áreas sociais, que é dinheiro do povo, esteja nessas áreas, mas faz também com que o Estado seja usado, né, como uma forma de garantir os interesses privados, que é a JBS, gente, saiu de uma empresa de nada para uma multinacional. Tudo com dinheiro do BNDES, do FGTS, do FAC, que é o Fundo de Amparo aos Trabalhadores. É um escândalo. É um escândalo. Enquanto as pessoas, né, trabalham no Brasil ganhando salário mínimo. E eu acho, tem um livro chamado Estranhas Catedrais, é importante investigar todos e essa forma, porque a gente sabe que essa relação com as empreiteiras vem lá da época da ditadura militar. Não é que o PT criou, e a direção do PT, na verdade, que sempre é importante fazer, né? Mas é um mecanismo que foi utilizado na ditadura militar, depois em vários governos neoliberais, e que o PT achou que podia se adaptar ao seu modus operandi e governar com esses mesmos métodos que o PMDB governava, que o PSDB governava. Isso é muito ruim. Primeiro porque se perdeu uma oportunidade histórica. A primeira eleição do Lula, quando se elegeu o Lula, todos queriam que fosse um governo de mudança, de enfrentamento ao neoliberalismo. Não, a primeira coisa é a reforma da Previdência, nós fomos expulsos ali como construir o pessoal. Estamos nessa luta para reconstruir um partido de esquerda e sementes, né, que possam, de fato, seguir defendendo a mobilização como método de grandes transformações, que os ricos paguem mais, que se busque justiça tributária, que se invista nas áreas sociais. Bom. E dois, porque essa situação de desesperança extremamente complexa que nós vivemos no país também tem a ver com essa experiência histórica de uma parte do povo que acreditou e que quando fizeram o mesmo que os outros faziam deixou de acreditar, um setor do povo que começa a dar nada, né, nada muda, e etc, etc. E muitas pessoas dizem, não, porque essa política é podre. E eu acho normal que as pessoas se anojem com a política. Isso é normal. Eu também me anojo com a política. Nós não somos desta política que está posta, mas se o povo não lutar para mudar a política, as caposas vão seguir. O Sarney vai seguir, o Collor de Mello vai seguir, enfim. E sobre o Lava Jato, nós somos a favor de que haja uma investigação profunda, e nós achamos que isso foi desnudado a partir dessa investigação, mas nós não somos a favor de seletividades. Nós achamos que tem que investigar todos, porque se fala muito do PT, mas a cúpula do PMDB também foi pega, o Renan Calheiros está com um processo lá no STF, o Cunha está preso, mas tem muitos outros. O Temer, gente, é presidente da República. A Lava Jato, bom, o Janot já fez aquela denúncia pesadíssima, outra segunda denúncia, ele está comprando os deputados na Câmara e, ao mesmo tempo, está fazendo uma verdadeira devastação no direito dos trabalhadores. Imagina um governo que tem só 3% de apoio, que está aprofundado de corrupção, que o chefe da quadrilha, entre aspas, é o presidente da nação, que está investigado pela Lava Jato, que sai governando. Então, nós, nesse cenário, primeiro, estamos nessa luta do Fora Temer, eleições diretas, mesmo na época do impeachment, que nós sabíamos que se tratava de um golpe parlamentar, denunciamos como tal, mas nós aqui no Rio Grande do Sul dizíamos que era importante ter eleições gerais, porque havia uma questão de representatividade de chamar o povo a participar em momento da crise, e agora, mais do que necessário ainda ter eleições gerais. Agora, nesse cenário, eu queria dizer isso para vocês, nós achamos só, e queremos que tenha uma condenação política do Lula, mas nós achamos que o Aécio Souto, que o Temer, presidente da República, inviabilizar a possibilidade dele concorrer por um julgamento é antidemocrático. Porque aí teria que tirar Temer, prender Aécio, etc, etc. Embora nós estaremos com uma candidatura própria do PSOL criticando esta cooptação e o que aconteceu com o PT, né? Enfim, o que fizeram, etc, etc. Mas é importante também, né, com que não fica claro esse posicionamento, porque é um país que o Temer é o presidente da República de
diante de tantos escândalos de corrupção, tu inviabilizar pela via judicial uma candidatura que tem, né, apoios, etc, etc, embora nós queiramos construir um outro projeto de esquerda que combata boa parte do que se fez quando o Lula esteve no poder, nós não achamos que é pela via jurídica que vai se fazer essa superação necessária. Eu queria rapidamente, a pleno acordo, né? Primeiro fazer esse recorte, assim, quando a gente fala do partido, né, o partido é muito maior do que eventuais pessoas que estão no comando, né? O partido envolve a paixão, né, das pessoas, independente do partido. Então, quando a gente estigmatiza uma sigla partidária, tem que ter um certo cuidado. Mas a gente pode concordar ou não com o partido no pressuposto dos seus compromissos ideológicos. Bom, é outra coisa. Agora, não entrando no mérito da retidão, né, dos quadros, enfim. Com relação a esta fala que diz respeito ao Lula, eu também concordo. Na verdade, o Temer só não está formalmente ainda responsabilizado por manobra, né? Porque o Temer está na proteção do mandato presidencial, é isso. Porque aí haveria realmente um desequilíbrio de tratamento. Vai querer se impedir o Lula, né? E aqui eu não estou entrando, nem votarei no Lula se ele for candidato, né? Mas se o Lula vai impedir o Lula, partindo desse pressuposto, né? Bom, se o Lula for condenar, tivesse sido condenado, mas vai impedir o Lula nessa condição que ele está, teria que se impedir outras pessoas, o Aécio, o próprio Temer, então existe uma manobra aí, né? Então há que ter equilíbrio. E não se pode deixar também de fora da crítica pesada o Poder Judiciário, o STF, sobretudo na figura do seu Gilmar Mendes, né? É um escracho, uma vergonha para o judiciário, para o país. Bom, o nosso judiciário do Rio Grande do Sul também é outra vergonha, né? Com relação até, mas numa outra área, que não faz valer as suas decisões. Nós mesmo ganhamos aquela decisão que determina o pagamento dos nossos salários, que é como se não ganhasse nada. Quer dizer, eu estou julgado, então impera um descrédito legítimo com relação ao Poder Judiciário. Não é só o poder, não são só os parlamentares, os executivos, né? Então é isso. Eu queria já aproveitar, porque eu estou de novo me metendo de pato a ganso aqui na entrevista da Melchior, parabenizar, cumprimentar. Eu tenho muito respeito, né, pelo PSOL, pelos quadros do PSOL por isso. Eu me lembro, eu vou só fazer um exemplo, assim. Eu me lembro quando, lá ainda no governo, acho que Olívio, não me lembro se a Luciana era deputada naquela época. No Olívio ela era deputada estadual. Isso aí. Foi no governo Olívio. Porque nós tínhamos um projeto da SUSEP, que eu estava coordenando uma manifestação, e aí eu pedi que ela nos votasse a favor, e ela consultou a base é do governo, né, porque ia votar contra, e ela foi conversando com ela. Tia, mas tu tem certeza disso? Não me lembro agora o conteúdo. Digo, é isso que eu estou afirmando. Ela falou, votou sozinha, fazendo capeta sozinha a nosso favor, depois tomou uma reprimenda interna, que eu soube até que tiraram o horário de bancário e tudo mais. Uma outra ocasião, nós estamos em greve, e aí eu estou caminhando na Assembleia, me ligaram na Rádio Gaúcha, vou citar o Lazier, essa joia, esse rico senador, né? Me liga para me entrevistar sobre a greve. E aí eu disse, eu estou entrando agora, onde é que o senhor está? Eu estou na Assembleia Legislativa aqui, conversando com os deputados, pedindo apoio. Não tinha conversado com ninguém ainda. E estava com algum deputado em particular, eu olhei para a porta do gabinete da Luciana. Sim, estou aqui para conversar com a deputada Luciana Gema. Podia falar com ela. Eu entrei gabinete adentro, entrei na sala dela, lá e larguei, ela pegou, e o assunto era esse. Não, todo o apoio, a greve. Bom, resultado. Não demorou muito, depois o PSOL no campo nacional acabou... O PT? Não, acabou sendo criado por conta dessas... Então é isso, as pessoas perdem, né, não mantêm a coerência histórica, é isso. Então a gente tem que continuar acreditando na política. E é o que eu disse, que todo mundo chama, é ladrão, é sem vergonha, isso e aquilo. Mas não caíram lá de paraquedas, alguém votou. Foi o povo que votou, se omitir nas eleições é crime, serve a quem tem poder econômico que se mantém com aqueles que ainda votam. Então é isso, quem coloca tem o poder de retirar, está na mão de vocês. Isso aí, não, e que boas lembranças do Flávio. Obrigada pela generosidade das palavras, e eu me lembro muito dessa ocasião, né, da Luciana, não dos agentes penitenciários, da SUSEP à época. Eu me lembro, eu era estudante no interior, eu nem conhecia ela pessoalmente, nos anos 2000, na greve dos professores. E aí ela já era governo Olívio, e eu tinha feito campanha para o Olívio, eu era das internas do PT, não era da corrente nenhuma dela. E aí teve a greve, e ela foi coerente, foi lá e apoiou a greve. E aí ela tomou uma reprimenda no PT, saiu no jornal à época, e eu comecei a gostar dela. Essa é coerente. Porque a independência de classe, a defesa dos trabalhadores não é superior a uma ferramenta. Um partido é ferramenta.
Quando eu quero brincar com a vida cotidiana, eu digo que nem casamento. Não deu certo. Não deu certo. Separa porque não tem porquê. E é o que eu faço a ressalva lá da direção petista. Eu acho que a direção do PT, né, do Zé Dirceu, Palocci era parte, agora já não é mais, fez uma opção de classe. Mas eu acho que tem muitos militantes da base, pessoas que acreditaram que não são parte disso. Então é importante construir uma alternativa, dialogar com essas pessoas no sentido de que é necessário construir uma alternativa que seja uma alternativa de futuro para a classe trabalhadora e para a juventude. Quero aproveitar aqui também o espaço, né, Paulo? Pode falar, vereador. Não, que enfim, faltam 3 minutinhos, faltou... Eu acho que teve uma questão lá na Câmara, assim, para os nossos ouvintes, com relação ao isolamento do Marquesã, que perguntou uma meia hora atrás, que faz com que essa crise também se expresse na Câmara de Vereadores. Então, eu vejo que é um governo autoritário, isolado, e que, ao mesmo tempo, está colapsando a cidade, fazendo com que essa crise se aumente. Nós estamos no 2º dia de greve dos municipários, é uma greve com fortíssima adesão, uma passeata belíssima ontem, teve uma passeata hoje pela manhã. Os trabalhadores não tiveram outra alternativa, tentaram a negociação de todas as maneiras, tem um pacote de maldades do Marquesã lá que acabam com a carreira dos municipários. E nós estamos apoiando essa greve e chamando também o apoio da população, porque a forma de garantir serviços públicos adequados e trabalhadores respeitados é essa unidade entre população da cidade e trabalhadores. Então, a melhor forma de resolver mais rápido a questão da greve é a gente dar o maior apoio possível aos trabalhadores para que se possa conquistar, derrotar esses PLs, garantir salários, para que o serviço se normalize e, sobretudo, os trabalhadores sejam respeitados. E me diga uma coisa, vereadora, e essas reformas eleitorais aí que acho que já foi votado, né, vereador? Está na Comissão de Justiça ainda, esses projetos de reforma eleitoral aí no país. Eu acho que deu muito longe de resolver os problemas, né? Paulo, acho que ao contrário, né, essa questão do fundo bilionário numa situação de crise que está faltando recursos públicos, né, criar campanhas bilionárias com recursos públicos é complicadíssimo, embora eu defenda, né, o fim do financiamento privado de campanha, porque quem paga a banda escolhe a música, à medida que as empresas patrocinavam, né, mais uma forma de fazer a bancada dos interesses econômicos no Congresso Nacional. Então, financiamento privado evidentemente é ruim, mas não se pode ter um fundo bilionário com recursos públicos. É preciso ter campanha mais barata para que o povo possa, inclusive, concorrer, para que hajam alternativas de ter campanhas da cidadania independente, por fora dos partidos, inclusive, para que se tenha a possibilidade de ter revogabilidade de mandatos, uma reforma política séria e uma reforma política profunda para empoderar o povo. Não é o que nós estamos vendo. A cláusula de barreira, por exemplo, que querem impor, é uma forma de silenciar os partidos ideológicos, como o PSOL e outros partidos de esquerda e pequenos que têm uma importância fundamental aí à sociedade, né? Então, eu acho que essas reformas, na verdade, são reformas cosméticas para manter, né, as coisas como estão, mas o que vai resolver isso também é a luta, né, do nosso povo. É importante reencontrar, né, as esperanças de que é possível mudar. Só que essa mudança ela só é possível com a participação, a mobilização do povo trabalhador, do povo pobre, dos aposentados, da juventude, para que a gente consiga derrotar essa lógica apodrecida das instituições da República. Muito obrigado, vereadora Fernanda Melchiona, e esperamos novamente a senhora aqui. Senhorita, me desculpe. Você está presente novamente aqui no nosso Tribuna Popular. Um prazer estar aqui no Tribuna Popular, na Rádio W News. Depois eu anotei aqui para compartilhar vocês na internet também, achá-los. E agradecer a atenção aí dos nossos. E essa minha amiga no Face pode compartilhar o vídeo lá para os seus amigos. Então, tá, um abraço a todos. Igualmente. Até logo, Paulo, obrigada. Até mais, pessoal. Vamos encerrando aqui o Tribuna Popular. Voltaremos segunda-feira. Bom final de semana para todos. Até mais. Tchau. Deixa eu partir. Eu não vou sair. Tem sessão hoje? Não, hoje não. Tem compromisso só, mas sessão não. Então tá. Também vou ouvir na greve. Abraço. Viu? Qualquer Tava coisa... te devendo pra mim. Sempre acontece. Sandrinho. Tchau. Prazer. Tudo de bom aí pra Um abraço, Fernando. W News. Tudo de bom pra ti. Adorei o estúdio. Gostou? Saímos lá. Então vamos. Eu digo que entrevistou esse cara daqui da Pérez, da Federação Trabalhadora da Tchau, Não, gente. não fui eu. Até mais. Obrigada. Eu digo que entrevistou daqui da Pérez ou não? Nossa, É que entrevistou esse senhor. Olha o ficado. até mais. Acho que eu venho de noite pela sede, hein? Acho que eu venho
Paulo Nunes, a hora do rei. O som do rei. É o som do rei, eu sempre troco o nome do programa. É Paulo Nunes. Deixei o telefone aqui, Sandro.